Seja por curiosidade ou porque está cansado do seu sistema atual, migrar de um sistema operacional para outro nem sempre é uma tarefa muito simples. Mas para você que deseja isso, especialmente com o mundo das distribuições Linux, fica ligado nesse vídeo porque ele vai ajudar bastante. Antes de qualquer coisa, eu escolhi o Zorin OS como distribuição para esse vídeo porque é uma distro simples de ser usada e parece bastante com Windows, o que pode ajudar muito quem precisa de migrar ou deseja fazer isso. Mas seguindo os passos deste vídeo, você consegue instalar praticamente qualquer distro, mesmo que os instaladores sejam um pouco diferentes em alguns casos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos preparar a instalação. Para isso, temos aqui 3 exigências basicamente. Um pendrive de pelo menos 4 GB, a imagem do sistema e, por fim, algum software para que o nosso pendrive se torne um pendrive de boot ou bootável. A imagem do sistema é bem simples, a gente vai aqui no site do Zorin OS e você pode escolher entre 3 versões, o Zorin OS Pro, Core ou Lite. A versão Lite é a que apresenta uma interface mais leve, indicada para quem tem um PC menos parrudo ou quer reviver aquele hardware mais antigo. A versão Core é a tradicional, com um ambiente de trabalho mais rebuscado e com alguns recursos a mais. E por fim, a versão Pro, que é paga e oferece alguns layouts a mais e suporte ao usuário, por exemplo. É mais uma forma de ajudar o projeto e se você tiver interesse, pode optar por ela por apenas $39. Aqui eu vou utilizar a versão Lite do sistema, basta que a gente venha aqui e escolha a versão, mas você escolhe aí a que for mais adequada para o seu caso. E claro, se tiver alguma dúvida entre qual delas escolher, você pode analisar esse comparativo que fica aqui embaixo ou verificar outras informações adicionais pelo site, por exemplo, procurando aqui na aba de Help, onde deve ter algumas perguntas frequentes. Então, para fazer o download, você escolhe a versão que você deseja e aqui você pode colocar o seu e-mail para receber novidades da equipe do Zorin, ou se você não quiser também, basta você clicar aqui em Skip to Download, é isso que eu vou fazer nesse momento. E você escolhe aqui, por fim, a versão, se é 64 ou 32 bits. Ele diz aqui para você que a versão 64 bits é recomendada para a maioria dos computadores. Os PCs mais antigos com menos de 2 GB de RAM podem ser compatíveis apenas com a versão de 32 bits. Então, vamos baixar aqui a versão 64 bits. Feito o download da imagem do sistema, está na hora de criar o nosso pendrive de boot. Para isso, eu vou usar o Etcher, que é um software multiplataforma. Isso quer dizer que ele pode ser utilizado em qualquer sistema, seja Linux, Windows ou macOS. E para baixar é bem simples, basta ir até esse site aqui, o balina.io/Etcher, e clicar aqui no botão de download. Ele já vai identificar a versão do sistema que você está usando. Como eu estou usando aqui Linux 64 bits, vou clicar aqui em download. Nesse caso é um arquivo .zip, então basta que eu extraia e execute. Bom, para você que não conhece, essa aqui é a carinha do Balina Etcher. E aí aqui a gente vem para adicionar um arquivo. Você pode vir aqui em Flash from File para adicionar uma imagem ISO ou Flash from URL para você adicionar uma URL de um sistema. Então a gente vai aqui em Flash from File, escolhe aqui a imagem do sistema, no caso aqui o Zorin OS 15.3 Lite, que é a versão Lite que está disponível no momento. Clica aqui em abrir. Por fim, ele vai querer que você selecione o drive onde vai ser utilizado como pendrive de boot. Para isso basta que a gente venha aqui em Select Target e ele vai aparecer aqui todas as opções. Como eu falei antes, é interessante que você tenha um pendrive de pelo menos 4 GB. Então a gente seleciona ele aqui, clica aqui em Select. Lembrando que todos os arquivos do seu pendrive vão ser apagados, inclusive ele vai dar uma mensagenzinha assim que eu clicar em Flash, para lembrar que isso pode acontecer. Depois que você clicar em Flash, basta você aguardar que o processo seja finalizado, para então você ter o seu pendrive de boot prontinho. Com o pendrive de boot pronto, a gente precisa partir para a instalação. Primeiro, você liga o seu PC e fica pressionando a tecla Delete e F2 de forma alternada. E isso vai fazer com que a gente entre nas configurações do BIOS. Agora, na aba Boot, basta trocar a opção para o seu pendrive, salvar as configurações e sair. Depois de todo esse longo processo, chegamos então no instalador do sistema, e é aqui que toda a brincadeira começa. Nesse primeiro momento, você escolhe o que deseja fazer, como no nosso caso é instalar o Zorin OS, a primeira opção,
ou se você for utilizar o sistema com uma placa de vídeo da NVIDIA, você escolhe aqui a terceira opção. O sistema vai então inicializar dentro do pendrive de boot, e com ele inicializado, você já pode utilizar o sistema normalmente, como se já tivesse com ele instalado, ou quase isso, ou clicar aqui em Install Zorin OS. Eu vou fazer apenas um passo antes, que é ajustar a resolução da tela. Para isso eu vou vir aqui em configurações e procurar aqui por display. Vou colocar uma resolução maior só para ficar um pouquinho melhor a visualização. Bom, então vamos aqui instalar o Zorin OS. Você dá 2 cliques, como se estivesse utilizando o Windows mesmo. Nessa primeira tela, a gente tem que escolher o idioma, no caso é português. Vamos procurar aqui, português do Brasil, clicar aqui em continuar. Depois a gente precisa de escolher o layout do teclado. Geralmente, quando você coloca o idioma em português, ele já seleciona o teclado brasileiro padrão ABNT2. Mas se você tiver um teclado diferente, como é o meu caso, é só você selecionar o idioma aqui. Então o meu aqui é inglês Estados Unidos e o modelo é o inglês EWA Internacional Alternativo. E para você testar, por exemplo, os acentos, ó, ou A, ou o próprio tio e o cedilha, que são coisas que nós temos aqui na língua portuguesa, basta você clicar nessa caixa aqui e digitar o que você deseja. Se você quiser que o sistema detecte automaticamente o layout do seu teclado, basta clicar nesse botão aqui e seguir as instruções, e ele vai detectar o layout. Na maioria das vezes funciona super bem. Então vamos continuar. Nessa tela a gente tem algumas opções interessantes. A primeira dá a possibilidade de você instalar atualizações ao mesmo tempo que o sistema está sendo instalado. Eu vou desmarcar ela porque eu quero uma instalação um pouco mais rápida. A segunda, ele vai instalar software de terceiro, ou seja, alguns drivers proprietários de vídeo, Wi-Fi e drivers de mídia. E a terceira opção é a participação do censo. Isso aqui, se você deixar marcado, ele não vai participar do censo. Se você deixar desmarcado, ele vai participar do censo, que é uma contagem que o Zorin faz da quantidade de usuários que está utilizando o sistema deles. Isso ajuda bastante para que eles saibam quantas pessoas estão usando e o crescimento do sistema. Clicar aqui em continuar. Bom, agora nós chegamos aqui na parte de particionamento de disco. Aqui você pode optar por apagar o disco e instalar o sistema. Caso já tenha outro sistema, pode inclusive aparecer a opção de instalar do lado para criar automaticamente um dual boot. As duas próximas caixas são de criptografia do sistema, onde o seu sistema vai ser criptografado e toda vez que o PC ligar, vai ser necessário colocar uma senha. Isso pode ser bom para quem precisa carregar o PC para todo lado e tem receio de que dados e arquivos sejam expostos num eventual furto ou roubo. E a opção de usar o LVM, que facilita um pouco os backups e o particionamento de discos, mas isso é assunto para um outro vídeo. E agora o grande finale, que é montar as partições manualmente, ou seja, a opção avançada. E a gente vai nessa daqui. Caso você queira, pode optar pelo modo automático que eu mencionei antes. Então vou clicar aqui em opção avançada e clicar em continuar. Chegando nessa tela aqui, a gente vai ter os discos do nosso PC. No caso eu só tenho um aqui, que é o /dev/sda. Se você tiver discos que ainda não foram utilizados ou não tem uma divisão, uma tabela de partição, você vai precisar de vir aqui em nova tabela de partição, como é o nosso caso, tá vendo? Não tem nada dividido aqui, não tem o que seria um disco C, um disco D ou... enfim, partições diferentes. Então a gente vem aqui em nova tabela de partição. Sim, selecionei o disco inteiro, clico aqui em continuar. E agora a gente tem um espaço livre para poder mexer. Os sistemas Linux têm umas partições básicas. A raiz, onde ficam todos os diretórios do sistema, e a partição de swap, que é uma partição de troca. Dentro dela, caso a memória RAM esteja cheia, o sistema vai colocar alguns dados que não estão sendo utilizados no momento para evitar que o sistema se sobrecarregue e fique travando. Lembrando que ela não vai aumentar a memória RAM do seu computador, ela vai ser usada apenas quando a memória RAM encher. Então vamos criar aqui as partições. Basta vir aqui no "mais-in", com o espaço livre selecionado, claro. E se você não tiver espaço livre, se tiver partições criadas e não tiver espaço livre, basta você clicar nesse menos e aí ele vai remover as partições criadas. Lembrando que os arquivos dessa partição vão ser apagados se você remover a partição. Então é bom que você tenha certeza do que você está apagando para não perder nada importante. Então vamos lá criar a partição raiz. Eu vou criar essa partição aqui com 32 GB, deixa eu puxar a calculadora aqui do meu lado, que eu acho que é mais do que suficiente para a raiz. Então 32 vezes 1024, isso dá 32.864, beleza. Ela vai ser do tipo primária. No início
início do dispositivo, você pode escolher se quer no início ou no final, interessante que deixe no início. E aqui o sistema de arquivos, nós vamos colocar em ext4, que é basicamente o padrão de todos os sistemas Linux, e o ponto de montagem vai ser o barra, que é o diretório raiz das distribuições Linux. Clicamos aqui em OK, depois a gente vai criar uma outra partição, e aqui eu vou apresentar um pequeno truque, que é interessante se você quer a pasta dos usuários em outra partição, ou mesmo outro disco. Se você adiciona uma nova partição e coloca o ponto de montagem /home, que é o que a gente vai fazer agora, do tipo lógica no início desse espaço, então ele vai começar a contar a partir daqui. O sistema de arquivos vai ser ext4 também, o ponto de montagem vai ser em /home. Então vamos clicar aqui em OK e a nossa partição vai ser criada. Com uma partição à parte no /home, a gente vai ter uma facilidade na hora de criar os nossos backups ou mesmo instalar outros sistemas sem perder muitos arquivos. Por fim, nós vamos criar aqui a partição do swap. No caso eu vou deixar apenas 2 GB ou quase isso, né? 2047 ali. Então vamos vir aqui, deixa o tamanho aqui em 2048, coloque em área de troca ou swap e da mesma forma deixa o padrão aqui lógica e início desse espaço, clicamos aqui em OK. Esse tipo de partição ele é mais interessante para quem tem pouca memória RAM no computador, mas é interessante você ter. Geralmente o cálculo que eu faço e que eu aprendi aí olhando na internet é mais ou menos você deixar ou a mesma quantidade de memória RAM, mas tipo, se você tiver 32 GB de RAM eu acho que é um exagero, ou 16, então no máximo 8 GB para swap eu acho que é suficiente. Com todas as partições criadas, nós vamos definir onde vai ser instalado o inicializador do sistema, e é interessante que a gente coloque ele no mesmo disco em que o sistema está instalado. No caso, o /dev/sda, já está até selecionado aqui. Podia selecionar outra partição, por exemplo, criar uma partição para isso, mas eu vou deixar aqui no disco mesmo, que aí o sistema se encarrega do resto. E agora basta clicar aqui em instalar agora. Nessa tela ele vai dizer o que vai ser feito com as suas partições. Se você tem certeza do que você está fazendo aqui, ou seguiu esse passo a passo, basta vir aqui em continuar. Depois daquele passo a gente vai chegar nessa tela, onde a gente tem que escolher o nosso local para que ele defina o fuso horário. Geralmente todos os locais do Brasil, o fuso horário é o mesmo de São Paulo, então a gente deixa aqui em São Paulo, se eu não me engano só o Acre que está fora disso. Mas não tenho certeza, faltei aula de geografia, então vamos clicar aqui em continuar. Aqui a gente tem que colocar nome de usuário e nome do computador, então vou colocar aqui. Bom, então aqui está o nome de usuário e a gente precisa de escolher uma senha. De preferência uma senha bem forte, eu vou colocar uma senha muito forte aqui. E por fim você precisa escolher se você quer solicitar uma senha para entrar, para fazer o login, ou se você quer que a sessão inicie automaticamente. Eu recomendo que você coloque para solicitar uma senha, para fazer login, é mais interessante, e depois a gente vem aqui em continuar. E bom, agora ele vai começar de fato a instalar o sistema, copiar os arquivos e preparar tudo que for necessário. Isso aqui vai levar um tempinho e eu volto quando estiver pronto. Então, a gente está agora aqui com a instalação concluída depois de todo aquele processo e basta com que a gente clique aqui em reiniciar agora para ele voltar de novo com o nosso computador funcionando direitinho com o usuário instalado. Vai aparecer essa tela aqui, você tira o seu pendrive e aperta Enter. Estamos aqui agora com o Zorin OS basicamente inicializado e para que a gente chegue exatamente no sistema, basta que a gente entre aqui com a nossa senha e prontinho. Essa aqui já é a nossa tela do sistema, carregadinha, tudo bonitinho. Como você pode ver, que nem eu falei antes, ele é bem parecido com o Windows. A gente tem aqui um botão que parece muito com o botão iniciar do Windows, inclusive a parte interna dele. Você pode fazer algumas configurações, mas a gente vai abordar muito mais aí nos vídeos que virão para frente, ensinando você a migrar do seu sistema atual para uma distribuição Linux. No caso, eu escolhi aqui o Zorin OS e você pode ir futricando aqui no sistema para que você aprenda um pouco mais sobre ele. Como a gente não instalou atualizações na hora da instalação dele, apareceu já aqui atualizações para a gente fazer. A gente pode clicar aqui em instalar agora para ele já instalar as atualizações do sistema. O desempenho está meio lento assim porque eu estou numa máquina virtual, então não está 100%, precisa de configurar algumas coisas aqui por ser máquina virtual,
mas no seu sistema você não vai precisar de instalar absolutamente nada. Não precisa que você vá em site de fabricante para instalar driver, porque vai estar tudo bonitinho para você. É muito raro você ter que instalar um driver aqui dentro do Linux, beleza? Então é isso aqui para o vídeo de hoje. Eu espero que isso aqui tenha sido muito útil para você que está querendo migrar do seu sistema atual para uma distribuição Linux, seja o Zorin, seja qualquer outra distribuição. Se esse vídeo foi útil para você, dá aquele peteleco no like que vai me ajudar bastante, você não tem noção. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos que virão por aí. E claro, dá uma olhadinha nos conteúdos que já foram postados no canal. Valeu e fui!